Fala, gente. Olá, olá, olá. Olá, Vamos esperar o bem-vindos. pessoal chegar. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Melhor por aqui, né? Enquanto o pessoal não chega, a gente vai aguardando aqui. Vamos preparando tudo isso aqui para rolar legal. Tudo que a gente tem para trazer, todo esse conteúdo que a gente vai falar hoje é muito importante. É importante porque ele vai mexer com as bases de tudo aquilo que a gente traz com a gente ao longo da vida que ficam de forma inconsciente agindo na nossa vida. Porém, hoje é dia da gente falar dessas bases e vamos questionar muitas bases aqui que na verdade já viraram aí os paradigmas que movem nossa vida. E quando a gente fala de paradigma, às vezes está tão inconsciente o negócio que a gente não cria consciência efetiva do que está acontecendo, replicando sempre os mesmos comportamentos e agindo da mesma forma sempre. E é matematicamente impossível você agir da mesma forma e ter resultado diferente da sua vida. E é nesse aspecto que a gente vai bater bastante hoje a tecla. E a gente já avisa também que, bem provavelmente, a gente vai bater de frente com algumas crenças que você traz, porque o nosso papel como terapeuta é apontar os pontos em que podem te adoecer, podem estar adoecendo seus relacionamentos, sua vida financeira, inclusive a sua saúde física. Então, nós temos o papel como terapeutas de trazer esses pontos, que às vezes são pontos delicados, pontos que a gente normalmente não quer ouvir, não quer saber. Então, assim, a gente já deixa, é claro aqui que, assim, a gente vai cutucar algumas coisas que podem te incomodar, e esse é o nosso papel. Sinto muito se doer, e se você não está disposto a se abrir, se você não está disposto a olhar para dentro e ver o que você pode estar fazendo de prejudicial para você, ou criando uma realidade que você não prefere, e você não está afim de olhar isso agora, e depois eu vejo, pode sair tranquilo, fecha a live, isso aqui não é para você, porque a gente sempre fala para as pessoas que acompanham a gente, para os nossos clientes, para os nossos amigos, que o nosso tratamento é para quem quer olhar para dentro, para quem quer reconhecer o que está fazendo de errado, por que está dando um resultado que não quer. E, tipo, não tem jeito, gente. A gente é 100% responsável por tudo que acontece com a gente. Tudo são escolhas. Mais uma vez, inconscientes ou não, são escolhas. E a gente está aqui, a gente vai falar coisas que vão bater de frente com as crenças da sociedade, as crenças religiosas, as crenças políticas. E aqui é o nosso papel, apontar o que pode estar acontecendo aí dentro de vocês, que está criando uma realidade que vocês não preferem. E a gente está aqui para mostrar que vocês, cada um de nós, nos tornamos quem nós somos de verdade, em essência. É o caminho, é a chave para a nossa felicidade, é a chave para a nossa plenitude, é a chave para a nossa prosperidade, não só financeira, prosperidade na vida, de só ter relacionamentos legais, amigos bons, pessoas que entram na nossa vida para acrescentar. Para reforçar o caminho que você já leva. Eu já vou começar dizendo uma coisa simples. A gente está cansado de ver aí, afora, as pessoas falando de crença limitante, e o negócio fica tão batido que as pessoas param de valorizar isso aí. Tá? Então isso aí começa a gerar um incômodo, porque é exatamente onde está o problema. E tudo que você coloca dentro do óculos da sua vida o tempo todo, ele começa a passar despercebido. Começa a passar ali como se fosse uma coisa normal. Tá falando da crença limitante, mas você mesmo nunca para ver o que está acontecendo dentro de você. Quais são as crenças que você traz? Quais são as crenças que podem estar reforçando um padrão na sua vida que você já falou que não quer mais, mas ele continua se repetindo? E saiba que isso aí é uma escolha. É uma escolha. E a gente não pode falar de escolhas, de crenças, de padrões que a gente não quer, mas se repetem. A gente não pode falar disso sem falar do ganho secundário. Exato. O ganho secundário ou o ganho indireto, a gente gosta de falar que é indireto porque às vezes ele nem é secundário, às vezes ele é o primário mesmo. Você está consciente dele. E o ganho secundário é uma coisa que é o que rege a sua vida. Porque o seu inconsciente, ele tá ali para te manter vivo, para economizar sua energia. Então, você é criado, quando você é criança, você é bombardeado de informações, de visões de mundo das pessoas que criaram você, seus pais, seus avós, os seus professores.
Então, toda a carga de informação que veio antes de você já estava aqui quando você chegou. Toda a carga chegou. de informação que a gente chama de inconsciente coletivo da época onde você nasceu, e tudo isso, isso constrói a sua visão de mundo. Então, o seu inconsciente vai defender aquilo com unhas e dentes. Ele vai defender aquilo por quê? Porque essa visão que você já construiu, já gastou uma energia imensa quando você era criança para construir tudo isso. E para você desfazer esses padrões e refazer novos, você vai ter que gastar uma energia enorme. Energia mental, energia dos neurônios mesmo. Para criar um novo padrão mental, você tem que gastar muita energia. Você tem que gastar energia física do seu corpo. Porque, por exemplo, você é uma pessoa que nunca se exercitou, sempre foi uma pessoa sedentária. E de repente você levanta e vai querer fazer exercício, o seu inconsciente vai falar, não, fica quieto aqui, vamos economizar energia, não vamos gastar energia e botar o sistema todo em risco. E aí ele não vai querer fazer isso, seu cérebro, seu inconsciente, sua mente não vai querer gastar essa energia para fazer essa mudança. Sacou? E muitas vezes você vai começar a receber informações aqui que vão começar a machucar aí dentro, mexer aí dentro. Vai subir aquela raiva, assim, quando... Aquela resistência. Se a gente falar alguma coisa que subiu aquela raiva, que você vai falar, nossa, o que esses dois estão falando aí? Pode ter certeza que a gente tocou numa crença sua. E aí é o momento. Você quer descobrir qual é essa crença que foi mexida aí dentro... Ou você quer continuar no seu padrão? Quer continuar no seu padrão? Fecha a live, vai seguir sua vida e tá tudo bem. Mas se você quiser saber, a gente está aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos começar pelos padrões que nos adoecem, que são os padrões da sociedade. O primeiro padrão religioso. Todas as religiões, todas, sem exceção. A galera hoje da espiritualidade vem expandindo um pouco mais, rompendo com a visão religiosa e tal, mas ainda assim é muito carregada do medo. É o medo que é baseado em todas as religiões e, inclusive, essas novas. Elas vêm falar de críticas ao espiritismo, crítica ao catolicismo, crítica ao evangélico, mas, ao mesmo tempo, eles estão baseados no medo, porque eles falam assim, porque se você... é medo de vibrar no medo. Porque se você vibra no medo, você não vai para a quinta dimensão. Então, assim, no geral, o contexto religioso já vem se repetindo há muitos e muitos anos, sempre baseado no medo. Então, sistema de culpa também. O sistema de medo, de culpa e de que você é um ser passivo e que você precisa de um salvador. E esse salvador é um salvador externo. É uma pessoa que virá te salvar. Ou Jesus, ou Deus, ou pleiadiano, ou nave espacial, não importa. As pessoas estão condicionadas a isso, a se tornarem passivas. Então, assim, eu não preciso fazer nada, a minha vida é ruim porque o Satanás está me tentando, porque Deus está querendo que eu pague esse karma, a minha vida está ruim por causa disso, ou um obsessor... E eu preciso que Deus venha a minha salvação, que quando eu morrer, talvez... outra coisa que adoece, a religião fala, que um rico... como é que é o do camelo lá? É mais fácil um camelo passar por fio da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tipo assim, você não pode ser rico aqui. Você tem que construir uma riqueza, uma prosperidade... depois que você morrer. Só depois que você morrer que você pode ser feliz. E tudo isso vai entrando na mente, vai fazendo com que a gente se sinta cada vez mais impotente, sem nossa potência de vida, sem a nossa essência, sem poder existir a nossa essência, porque, se você gosta de tal coisa, é o demônio, se você gosta de tal coisa, não vibra bem, não é uma boa vibração. E você acaba deixando sua essência de lado em nome dessa religião, em nome dessa religiosidade. Dessa crença. Que, ao contrário do que é dito, a religião vem do religare, te desconecta. Te desconecta da sua essência, que é divina. Então, tudo isso começa a adoecer. Tá de acordo? Tem alguma coisa mais? É exatamente isso. Só que, basicamente, a gente tem que começar a olhar para dentro. Você é autor da sua história a partir do momento que você se conhece. Outra coisa importante,
Cara, tá alguma coisa ruim na minha vida, eu vou procurar fora o que tá acontecendo. Tá rolando alguma coisa. E vai buscar fora um real motivo. E esquece de trabalhar o interno. A Débora já falou aqui, mas eu gosto de reforçar, porque você tem que ficar ciente de que você está fazendo uma escolha de procurar fora o que está dentro e não vai resolver o seu problema. Não adianta, você vai melhorar um pouquinho naquele sistema durante 1, 2 semanas, alguns meses, mas vai cair de novo no mesmo ciclo. E outra, a galera da espiritualidade, eles batem no peito falando que são mais evoluídos porque não acreditam nas vertentes mais ortodoxas das religiões. Só que a gente vê bastante coisas assim relacionadas à espiritualidade que a gente vê esse padrão sendo repetido com nomes diferentes. Então hoje, na galera mais espiritualista, não se fala de demônio, mas se fala de obsessor, se fala de arcontes, de whatever. Eles sempre dão nomes diferentes para as coisas que são iguais. E não entendem que o próprio demônio e o próprio Deus vivem dentro da gente. E que a gente cabe a nós olharmos para os nossos demônios, para as nossas sombras, que são projetadas para fora. E que é tão fácil a gente olhar lá fora e falar, é culpa da tal coisa, é culpa do obsessor, porque na vida passada... E sem olhar para dentro. Eu sempre uso uma analogia aqui, que, por exemplo, você ficou guardando lixo, muito lixo. Você põe o lixo e põe ele num cantinho. Vai, tira o lixo e põe no cantinho. Começa a juntar lixo pra caramba lá. E aí começa a vir um monte de mosca. As moscas começam a entrar na sua casa, começam a tomar conta da sua casa. Cheio de mosquito pra todo lado, tem larva pra todo lado. Aí, vamos supor que esse lixo que você está guardando são essas crenças inconscientes, são essas sombras que você traz, são esses pensamentos limitantes que você tem em relação a você mesmo, em relação às pessoas. Tudo isso são o lixo que você vai guardando. E aparecem as moscas. As moscas seriam quem? O demônio, os obsessores. Aí você vai lá e chama um padre, você chama um pastor, você chama um médium, um vidente, uma pessoa que vai fazer uma limpeza e vai tirar todos os obsessores. É o quê? O raid que você pega para matar as moscas. Você vai lá, ataca o raid em tudo, assim, caiu, as moscas morreram. Foram embora. Só que é questão de minutos, horas ou dias para voltar tudo de novo. Por quê? Você não tirou o lixo lá fora. Você não fez nada. Você não fez uma limpeza. Você não reviu aquelas sujeiras que você está deixando lá no seu quintal. Então as moscas vão voltar. Então a gente bate na tecla de que assim, tá bom, existe obsessor, existe... O que você quiser acreditar, existe. Mas, de alguma forma, isso está partindo de você. E a gente convida os nossos clientes, os nossos amigos a repensarem o que em você está ressoando com essas moscas. Quais são esses lixos que você mantém aqui dentro que está mantendo essas moscas? Quais são os padrões que você repete, que você se recusa a mudar? Que às vezes você se recusa até a enxergar. Vou dar um exemplo prático, né? Na época a gente trabalhava só com espiritualidade. Vinha a pessoa falar assim pra gente, tô com obsessor, e realmente estava. Aí acontecia, eu incorporava o nosso mentor, ele falava pra pessoa, tirava o obsessor dali, mas falava, olha, você precisa fechar tal porta da sua vida. E o que A acontecia? Passava pessoa 6 não meses fechava. e depois voltava, com o mesmo problema. E pedia pra gente ir, a gente ia de novo, e de novo, e de novo. E a pessoa fazendo os mesmos padrões. Gente, igual o Bruno disse no começo da live, não adianta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, porque não vai. A vida só muda quando você muda. E isso, olha, gente, sinto muito, parece meio clichê, mas é óbvio. Porque assim, se você repete padrões e isso está gerando uma realidade que você não prefere, você tem que parar e pensar, opa, peraí. Eu vou até fazer Você prefere, sim. Quer saber do você prefere, porque é uma escolha inconsciente que você está reforçando e reforçando e não trata de quebrar os ciclos que estão na sua frente o tempo todo, se repetem e você não faz nada para melhorar. Você não quer? Lógico que você quer. A verdade é essa. E tem o tal do ganho secundário. Você está ganhando alguma coisa quanto a isso. O seu inconsciente, ele está ganhando, ele está tendo um ganho. Por exemplo, qual é um exemplo de ganho secundário? Uma pessoa que é alcoólatra. Uma pessoa que é alcoólatra, ela tem o vício da bebida.
Não adianta a gente falar para a pessoa assim, é só parar de beber, é só tirar todo o álcool que tem na sua casa, todo tipo de álcool que tem, que você vai parar de beber. Não é isso, porque a pessoa bebe por algum motivo. A gente já teve uma cliente especial que a gente ajudou ela a deixar o vício do alcoolismo, que ela se conectava com as pessoas, ela conseguia falar dos sentimentos dela quando ela bebia. Então, a bebida não era só pelo fato de beber, é pelo fato dela conseguir expor os sentimentos dela conseguir se conectar com as pessoas, e isso servia como um apoio, uma muleta para ela existir no mundo. Um outro vocês exemplo. acham que esse inconsciente ia abrir mão do álcool? Ah, tá, vou parar de... Não, porque era uma ferramenta extremamente necessária. Outra coisa importante, vou dar um outro exemplo prático. Um outro caso que a gente pegou, não é um caso, estou pegando um caso aqui, mas na verdade são 500. É daquela pessoa que está viciada em drogas e não consegue sair. E ela simplesmente começa a vender tudo que ela tem para poder se manter no vício. Quando ela faz isso, a família toda se mobiliza para ajudar ela a sair daquela situação. Então, na verdade, a gente vai pesquisar no fundo, o que ela quer. O ganho secundário é quando a família se encontra, se reúne para conversar. E olha para ela. Exato. Porque a gente sempre fala também, todas essas questões estão ligadas com a criança interna ferida. Porque aquela criança, aquela pessoa, enquanto criança, não teve esse olhar, não teve essa atenção. Então, ela busca formas, mecanismos para que esse olhar esteja sempre voltado para ela. É uma atitude infantil inconsciente. É a criança querendo atenção. Então, se você não olhar para isso, não olhar para dentro e curar essa criança, não acolher essa criança e não falar para ela, olha, hoje eu sou adulto, quem cuida de você sou eu, você continua repetindo padrões que você acha que você não quer, mas realmente você quer, você está ganhando com isso. Então, isso são exemplos de extremos. Mas tem coisas pequenininhas no nosso dia a dia que Fala, Nanda! Que vão fazendo com que esses padrões comecem a ficar macro, mas são pequenos ganhos, coisas pequenas, que vão resultando nessa realidade que você diz que não prefere. Só que aí que tá, galera, tem uma série de estruturas que estão alimentando tudo isso. Tudo isso aqui que a gente vai falar aqui daqui a pouco, vai falar também sobre a questão da vida do adulto saudável. Por que a gente vai falar disso tudo? É porque são estruturas que estão muito antes da gente aqui. Quando a gente chega aqui, a gente é doutrinado dentro dela e a gente replica e continua replicando. Só que a verdade é uma só. A pessoa que começa no despertar de verdade, começa a perceber esses padrões, ela tem a obrigação de romper esse ciclo. Isso exige dessa pessoa um comprometimento com ela mesma, de se conhecer e entender como é que é a manifestação dela no mundo, uma coragem de ser ela mesma. O que, na verdade, implica em romper os padrões, às vezes, com as pessoas que ama ali. Entendeu? E é complicado. Romper com a opinião alheia. Gente do céu, isso é essencial. Para que a gente consiga manifestar a nossa autenticidade, a nossa verdadeira essência, a gente tem que se desconectar do que o outro vai pensar. E isso a gente vira escravo, as pessoas... E não percebem. Não percebem, mas está ali o padrão. Só que é o seguinte, gente, a gente sabe que existem partes da nossa mente que tem essa necessidade de ser aceita, partes da nossa mente que precisa se sentir confortável para não se sentir abandonado ou humilhado durante esse processo, e tem outras dores envolvidas. Então, enquanto você não faz consciência de que isso está acontecendo com você, você fica escravo dessa situação. E você não consegue romper ciclo nenhum nesse processo. O que você vai conseguir é tomar os remédios para poder acalmar a sua dor. E aí vai entrar as estruturas, como a gente começou a falar das bases religiosas, por quê? Uma das estruturas é a religião. É basicamente, porque eu vou te explicar. Gente... para pegar esse assunto, a gente vai ter que falar dos 3 pilares que envolvem a vida do adulto saudável. O primeiro pilar dele é a vida financeira. O segundo pilar é o relacionamento. E a terceira é a sexualidade, mano. Esses 3 pilares precisam fluir na vida. Precisam ter realmente que eles estejam fluindo todos os 3. Senão você vai andar mancando, você não vai sair muito do lugar. E a gente vai explicar o porquê. Tá? Para isso acontecer, a gente vai primeiro falar de como essa estrutura familiar na América Latina está afetando as pessoas efetivamente. Porque aqui na América Latina, a gente tem essa questão de que, por exemplo, tem uma mãe e o pai no barco junto com os filhos. O barco vira e só ela fica ali dentro. Ela tem uma boia. Ela vai jogar essa boia para quem? Entende? Vai jogar essa boia... Para quem seria o ideal jogar essa boia? Para os filhos ou para o marido? Os filhos, gente, vão passar pela nossa vida e vão embora.
vão seguir o fluxo deles. E a esposa tem que escolher o marido por uma questão sadia, porque ela começou essa história e ela termina essa história juntamente com essa pessoa. E isso vale para o marido também. E a gente fala sempre aqui que a história, a vida de adulto começa e termina no casal. Não importa se tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos. A vida começa e termina no casal. Bom, vamos começar a estruturar isso basicamente dentro de uma métrica para a gente poder andar legal. Você nasce num ninho, certo? Nesse momento da sua vida você está totalmente vulnerável e necessitado dessa atenção dos pais. Só que você vai se desenvolvendo sempre voltando para o futuro, sempre olhando para a sua vida no horizonte, lá na frente. Esse é o jeito sadio de ser. Então, por exemplo, vai passar pouco tempo dali e você vai começar as suas primeiras interações no mundo, né? E ainda vai ter ainda seus pais como referência. Seus pais são referência para você até os 3 anos de idade, 4 anos de idade. Depois aumenta um pouquinho, vai para vovó, pro vovô, pro titio. Não, é porque assim, quando você nasce, a sua referência de mundo é sua mãe. Né? Você acha que você e ela são a mesma pessoa. Aí começa o processo de individuação, que você começa a se perceber um indivíduo separado da mãe. E isso são várias questões que vão passando. E aí você começa a aumentar o seu leque de... agora tem a avó, tem o vô, tem o tio. Nossa, aí de repente tem os amiguinhos da escola, tem os professores. E isso é um processo natural que você vai se distanciando cada vez mais do ninho. Você começa a perceber outras pessoas como referência. Por exemplo, você vai na casa de um coleguinha seu quando você é criança, pega o pai dele como referência. Nossa, o pai dele faz isso. Outra referência de paternidade. E isso é natural, é um movimento natural. E na adolescência, quando você rompe de vez com essas referências que você tinha, quando você pensava igual os seus pais, gostava das mesmas músicas dos seus pais, de repente você tem uma virada que você começa a ver qual é o seu gosto musical, quais são as músicas que você gosta, quais são as comidas que você gosta, quais são as pessoas que você admira, e você começa a deixar isso cada vez mais para trás. O ninho vai ficando cada vez mais para trás. E aí começa o problema, porque todo mundo fala que a adolescência é um grande problema da vida dos pais. E nada, é um salto maravilhoso. E precisa acontecer dessa forma. Porém, vai começar os relacionamentos na vida dessa pessoa. E aí começa essa parte fundamental da vida da gente de compreender uma relação adulta sadia. Por quê? Vamos dizer que o rapaz tem 14 anos e começou a namorar uma moça de 14 anos também. Né? Primeiramente, ele não tem dinheiro nem para pagar um sorvete para ela. Então ele vai chegar pro pai dele: pai, me dá 10 reais, eu vou tomar um sorvete com ela. E o pai dá. Mas aí ele começa a sentir a necessidade, né? Então, mas olha só como aconteceu isso. Primeiro, ele se envolveu numa relação e nessa relação foi dado um passo à frente. Vamos falar que esse passo à frente foi dado com o pé esquerdo. Só para desenhar bem. Esse pé esquerdo foi à frente, deu um passo. E quando deu esse passo, fez com que esse moço sentisse: nossa, eu preciso ter dinheiro para poder bancar essa relação. E automaticamente ele pede emprestado pro pai esses 10 reais, ou pede livremente pro pai, e aí ele dá esse passo à frente da relação. Agora eu tenho dinheiro para pagar um sorvete. Só que o tempo vai passando. E aí já não é mais um sorvete, é um cinema. Ela pede: vamos pro cinema, e ele não tem dinheiro, daí ele começa como menor aprendiz, por exemplo. E aí ele dá um passo com o pé esquerdo, que é a perna do relacionamento, e depois ele dá um passo com o pé, a perna direita, que é o da profissão. O pé do lado financeiro. Então, assim, para um adulto saudável caminhar na vida, ele precisa estar com o pé esquerdo muito bem dentro dos relacionamentos do amor e o pé direito muito bem, porque é um movimento natural. O relacionamento caminha, sente necessidade de melhorar de vida de forma financeira. Aí busca formação, busca complemento para sua formação. Vai crescendo no trabalho. E isso são os passos do adulto saudável. O adulto saudável dá um passo, por exemplo, vai para o cinema, aí começa como jovem aprendiz, dá outro passo com a perna direita. Já consegue bancar sorvete.
vamos namorar então? Aí dá um passo com a perna esquerda. Ah, preciso de uma aliança. Aliança é caro, vou comprar uma aliança. Aí eu melhoro no trabalho. Aí dá um outro passo, consegue comprar aliança. Depois quer noivar, depois quer casar. Comprar um carro, enfim. E começa, vamos comprar uma casa. E isso tem que ser natural. E esse papel dos pais é fazer esse movimento de deixar ir. Vai para a vida. Você precisa ter suas responsabilidades, agora você vai ter que arcar com os seus gastos, agora você vai morar sozinho, porque isso é o fluxo da vida, o fluxo natural da vida. E a gente vai falar muito sobre esse fluxo da vida aqui, porque é o fluxo da natureza. A gente vê isso acontecer na natureza. A gente não vê a gata, a não ser que a gente intervenha, que o humano intervenha, mas a gente não vê a gata ficar segurando o gatinho, não vai. O gatinho cresce, ele vai para a vida. O cachorro, o leão, qualquer ser, qualquer mamífero ou animal, qualquer animal mesmo, nasceu, quebrou o ovo, tchau, pardal, entendeu? Vai embora. E vai seguir sua vida. Quando isso tudo... E aí, quando a gente está falando da cultura latino-americana, que é muito diferente disso. Porque fala assim, nossa, mas como que eu vou pôr meu filho para fora de casa? E não é pôr para fora de casa, deixar ele ser e viver. Só que assim, vocês e a gente, a sociedade do modo geral, começa a criar um problema sério quando começa a ficar dependente. O filho começa a ficar extremamente dependente dos pais, ou os pais dos filhos. Isso acontece por uma necessidade. Os pais não conseguem se olhar. Porque, como a gente falou, a vida começa e termina no casal. Se o casal não está bem, isso aqui não está bem, vai estar prejudicando os filhos, porque os filhos vão se sentir na obrigação de tentar ocupar o lugar de um ou de outro, ou o filho vai inconscientemente, de uma forma, com o ganho secundário dele, ele vai começar a dar problema, a dar trabalho para os pais, para que eles não precisem se olhar. Exatamente. Eles não precisam se olhar. Eu tenho que olhar para o meu filho que está lá. O meu filho está nas drogas, o meu filho está com problema financeiro. Então, eu não posso olhar para o meu marido agora, porque eu tenho que olhar para o meu filho. E isso é que começa a adoecer. Isso começa a gerar um ciclo familiar de doentio. E é ali que começa todas as doenças, né? Mas voltando para os pilares, assim, esses são os passos do adulto saudável. Eu acho que deu para entender, né, gente? Vão comentando aí o que vocês tiverem de dúvida. Então, perna esquerda é do relacionamento, perna direita é da vida financeira. E isso não pode parar. Não pode parar, porque está sempre rumo ao futuro. Casou, tem uma casa, tem um carro, vamos ver uma viagem, vamos fazer um plano juntos do casal. Enquanto os filhos são pequenos, tudo bem, os filhos vão junto, mas assim, quando começar já a ficar grande, o casal volta a olhar para si assim, depois, e o máximo de independência entre os filhos. Os filhos, a gente tem que se tornar cada vez mais desnecessários para os filhos, inclusive na infância. E a gente é mais independente dos filhos também, porque a gente tem costume também de criar a dependência deles. E, por exemplo, o filho vai fazer um negócio ali, e aí você fica assim, ai meu Deus, ele não sabe fazer sozinho, deixa eu lá fazer para ele. Sendo que a gente está interferindo no aprendizado dele. Coisas, é lógico que se a criança estiver brincando com uma faca, não é isso, né, gente? Mas a gente praticar o olhar de observador da criança. Uma observação ativa. E não uma observação passiva, de só ficar olhando. Uma observação ativa, deixa eu ver o que ele está fazendo. Mas ir deixando ele solucionar os problemas dele. Ah, derrubou, pega, não tem problema, ele vai aprendendo. Criança sabe calcular risco, Criança sabe calcular risco. Só que precisa de supervisão, você precisa ficar meio de olho lá, mas ele sabe calcular, mano. Ele sabe que se pular de cima do telhado vai se machucar. Então, bom, basicamente isso aqui, eu acho que ficou bem claro para vocês essa movimentação. Porém, isso acontece também, vamos trazer agora para o indivíduo. Os conflitos internos que você vive, a forma como você vive de não se compreender, não buscar o autoconhecimento verdadeiro. Por que eu falo autoconhecimento verdadeiro? Porque se você não conseguir compreender os conflitos que rolam dentro de você, vai ser insuportável viver dentro de você.
Entendeu? E você vai ficar projetando confusão atrás de confusão para fora. Exato. Porque essa confusão tá dentro. E você vai encontrar problemas nos relacionamentos. Você não consegue ter amigo, briga com o pai, briga com a mãe, briga com a esposa, briga com os filhos. Ou o contrário, você começa a engolir um monte de coisa simplesmente porque você não consegue entender o que está acontecendo com você. E sabe o que vai acontecer? Você vai criar essas dependências, tanto dos seus filhos e das pessoas que cercam você, para não ter que observar e olhar cada um desses problemas que você vive internamente. Esses problemas saem para fora de você, criando mais problemas, porque você não quer se enxergar, porque você não quer ver. Você quer saber, Duma? A existência trata-se de se observar, de se olhar, de se acolher e de se entender. Enquanto você não faz esse movimento... Os problemas escolhem por você. Você escolhe ter problemas, porque se você estiver na frente, tomar as decisões da sua vida, você vai ver que você vai ter menos problema ainda. Porém, a partir do momento que você permite que os problemas começam a surgir e eles tomem a frente da sua vida, você sempre vai ter só um caminho para seguir. Porque ele deu problema. O problema menos pior. Exato. Você vai escolher sempre o problema menos pior para se manter no problema ainda e não ter que tomar decisão. Não, mas espera aí, deu errado ali. Mas olha, não tive culpa, foi o problema que deu. Não, você teve, você fez uma escolha e você está colhendo exatamente aquilo que você plantou. Não tem... Não tem para onde fugir. Não tem receita de bolo diferente dessa. Ou você escolhe olhar para dentro e começar a fazer as suas curas dentro, ou você vai projetar isso para fora, vai danificar a sua relação amorosa, danificar a sua vida financeira, vai danificar a sua família. Então, se você está pensando que se observar, parar e se observar é muito caro, é muito sei lá o que você bota... Para quem tem filhos é muito importante a gente fazer uma reflexão, porque nós temos 2, e a gente sempre para e reflete assim... Eles vão basear a vida deles de adulto no que nós somos, nos pais, porque a gente fez isso, toda criança faz isso. E que tipo de adulto você quer ser como espelho, como exemplo para o seu filho? Esse adulto que não se olha e que está cheio de problema, que está cheio de dificuldades financeiras, dificuldade de saúde. É essa pessoa que você quer que seu filho se torne, porque ele vai se espelhar em você. E vai reprogramar a próxima geração. E aí vai continuar esse sistema todo, né? A gente costuma falar, né? Como a vida financeira e a vida amorosa, são os passos do adulto saudável. Uma outra questão muito importante, a gente precisa refletir também, sobre a sexualidade. Falando de energia, a parte da sexualidade do ser humano, ela tem uma potência gigantesca de energia de criação. Tanto é que daí que nasce as próximas vidas, né? A energia do sexo é a energia da materialização. É o que traz do astral, o que traz do etérico para o mundo material. Então, a gente não fala só de crianças, a gente não fala só de filhos, a gente fala de vida material. Essa potência de vida que a gente tem, esse tesão que a gente tem pela vida. O que acontece na sua cama acontece na sua vida, tá? É bem assim. E o sexo, por que a gente fala da parte da perna esquerda ser do relacionamento andar com o dinheiro? Porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. A gente vê estudos e pesquisas do IBGE, da OMS, a gente sabe que as pessoas que são mais bem financeiramente são as pessoas que mais fazem sexo. Não, e sexo de qualidade, não é só sair transando por aí, não. É sexo de qualidade. Então, assim, a gente sabe, nós sabemos que tem a ver com a energia, né? Mas a pesquisa científica sabe que tem uma relação e não sabe qual é. Mas a gente sabe que a energia a energia sexual é a energia da pulsão de vida, que Freud chamava de pulsão de vida, que é esse tesão mesmo que a gente sente por viver. E tem tudo a ver com a materialização dos nossos sonhos, das coisas que a gente almeja e deseja. O desejo já fala tudo. É o desejo que você sente pelo seu marido, pela sua esposa. É o desejo que você tem de concretizar aquele carro que você sempre sonhou. Então, tudo isso é a mesma energia. É a energia da criação. Porém, agora vamos entrar numa das bases, porque se a base religiosa hoje, de modo geral, de todas as religiões, sempre fala para você buscar o espírito, não observar tanto a questão material, você vai começar a ter problemas aí dentro, porque simplesmente, queira ou não, se você tem uma vida financeira, você tem poder de escolha.
E esse poder de escolha significa o quê? Que você começa a ser dono do seu próprio destino. Liberdade. Liberdade, exatamente. Quebrou um dente, vai lá arrumar. Passei por um problema de saúde, você tem condições de tomar frente e fazer a escolha do melhor profissional para cuidar de você. Mas do contrário, não. Você sempre fica doente do sistema. E o sistema sempre vai manter você ali, porque é importante para ele. Então, basicamente... Porque algumas pessoas, poucas pessoas se beneficiam dessa grande massa estar presa e doente. Porque você estando se sentindo impotente, se sentindo incapaz, se sentindo fraco ou com medo, você vai fazer o que eles querem. Você vai lá produzir, vai lá trabalhar, vai lá se doar e se doer o tempo todo para beneficiar alguns poucos que estão no topo ali. Então, assim, é tudo muito, muito bem pensado. Exato, e a gente começa a querer romper com tudo isso quando a gente começa a observar a nossa vida e começa a tirar de dentro da gente a questão de ter uma energia externa que rege a sua vida, de ter um vilão externo que rege a sua vida. E você começa a assumir o papel de construtor, de assumir o papel de uma pessoa ativa nas suas próprias escolhas e resultados. Enquanto você não fizer isso, você não consegue sair do lugar e está alimentando esse sistema. Tá? Então, primeira coisa que você precisa compreender é que você faz essas escolhas consciente ou inconscientemente. A gente bate nessa tecla o tempo todo, porque a gente viu isso acontecer na nossa vida particular. E a gente hoje, quando chega alguém aqui falando assim, não, porque meu problema é esse. Não, você escolheu ter esse problema. E é bom que você saiba que você escolheu. E a gente sabe mostrar pra você por que você escolheu, por que você ainda não conseguiu sair e como sair. A gente tem a gente não ouve mais lamentação das pessoas, a gente não ouve mais gente falando, porque a minha mãe... Gente, você é adulto. Exato. Você tá adulto hoje, olha, pega a sua criança, ela tá ferida, vamos pegar e resolver isso. Não quero ficar ouvindo gente chorar por causa da mamãe, por causa do papai, gente, vocês são adultos. Só que aí que tá, não confunda isso com falta de acolhimento, porque a gente acolhe todas as pessoas aqui, e com todo o respeito do mundo. Mas a gente acolhe as pessoas que estão dispostas a fazer as mudanças necessárias para a cura delas. Porque as pessoas que vêm até a gente só para lamentar, a gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. A gente tá aqui para mostrar os pontos que a pessoa está errando, para que faça uma realidade que ela não prefere e quais os pontos ela precisa acertar para que ela faça uma realidade que ela prefere. E se não quiser, tchau pardal, não precisa. Porque a gente está aqui para fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho chato. Você vai amar o resultado, vai odiar o processo. Verdade. Porque é um saco, você tem que olhar toda a porcaria que você tem feito na sua vida. E isso dói mesmo. Ai, meu Deus do céu, olha quantas coisas, quantas escolhas eu fiz que me fizeram chegar no momento que eu tô agora e que tá ruim. É bem por aí. Então, se você não se faz consciente disso tudo, como diz Jung, né? O inconsciente pega você pela mão e vai carregando você pela vida. E você chama de destino. Ou karma, ou sei lá o que você quer chamar isso aí. Tá? Mas é você na frente, é você no controle, e você escolhe não fazer porque você não quer. Porque vai exigir de você gasto de energia, gana para querer mudar e constância nesse processo Disciplina. todo. Disciplina, constância nisso tudo, porque senão não muda. Porque tá? também não tem... olha, as pessoas têm uma ideia errada da hipnose, porque acham que a gente vai lá pôr a pessoa no transe da hipnose e vai falar assim, olha, hoje você vai ser o Mahatma Gandhi, você vai ser a pessoa mais evoluída desse mundo e nenhum mal mais vai te atacar, tá bom? Beleza. E agora você acorda, pronto, você é Gandhi. Não, gente, não é assim. A hipnose, a gente ensina a sua mente um caminho diferente. Mas quem tem que usar aquele caminho é você. É no dia a dia. É na hora que conta essas coisinhas lá que você tinha o padrão de usar esse caminho, você vai ter que falar, não, é esse aqui. Agora é esse aqui. Porque o que a gente faz é abrir um caminho no meio da mata. Na mata fechada. Porque tem um caminho que você fez lindo aqui, que é aquele padrão antigo, ruim, que te levava para uma realidade que você não gostava. E tem esse aqui que a gente abriu novo, que vai te fazer chegar numa realidade que você prefere. Só que cabe a você escolher o padrão antigo ou o padrão novo. A hipnose não faz milagre. Não dá pra você querer que a gente faça, pronto, agora você virou o Deus Supremo e você já sabe tudo.
Não, inclusive as pessoas que se curaram de vícios, porque a questão do vício, ela é muito importante, porque assim, precisa sim da força de vontade da pessoa. A hipnose, ela tem um papel fundamental, porque a gente consegue buscar a causa. A origem do problema. A gente ressignifica a origem do problema. Mas tem o hábito. O hábito que a gente, por hipnose, a gente não consegue mudar o hábito da pessoa. É a pessoa no dia a dia que vai mudar o hábito ou não. E isso serve para vícios? Isso serve para vícios de reclamar. Isso serve para vício de ansiedade. Porque é um vício de padrão mental. Porque o seu cérebro, o seu inconsciente já descobriu que ele sai do ponto A e vai para o ponto B e pronto. Ele não gasta energia, muita energia nisso. Ele já está aprendido, não precisa gastar energia para isso. E você vai ter que ir lá forçar, falar para ele, não, você não vai usar agora do A para o B, você vai do A para o C. Vai do A para o C. Vai do A para o C. Toda vez que precisar. Até que isso se instale e comece a ser feito automaticamente. Mas não é da noite para o dia. Presta atenção nas crenças. Nós não fazemos milagre. Nós não fazemos milagre. Nós não estamos aqui como pastor falando que eu vou pôr a mão na sua cabeça e vai tudo resolver na sua vida. Porque não vai. Não, eu vou dar o controle na sua mão. Você vai decidir se você quer realmente cura ou não. E a gente garante o nosso 100%. A gente garante. A gente garante a cura se a pessoa fizer exatamente o que a gente está falando. Porque a gente estudou muito sobre a mente humana, a gente sabe. Tanto que eu estou falando para vocês aqui uma outra questão muito, muito importante. O fato do autoconhecimento acontecer de uma forma que você vai conhecer a sua ferramenta de manifestação aqui. Não é o seu corpo, porque o seu corpo é uma extensão dessa ferramenta. É a sua mente. Porque você é único. A sua formação foi única, as suas experiências são únicas. É meio determinista? É meio determinista. Totalmente, a gente prefere ser desse jeito. Por quê? Olha só, vou pegar a minha experiência como base. Nós temos 5 traços de caráter. Desses 5 traços de caráter, eu tenho 4 que são picos. Era uma confusão geral aqui dentro de mim, de uma forma que eu queria sair para falar sobre as coisas que eu precisava falar, mas eu não conseguia sair. Porque um brigava com o outro. Exatamente. Quando eu consegui entender o que cada um faz e como cada um sente dor, quando eu venho aqui para uma live, por exemplo, eu tenho que sentar comigo mesmo e falar, olha, vamos lá fazer aquilo lá, porque eu vou compensar você depois dessa forma. E eu estou aqui hoje conversando com vocês e trazendo todo esse conhecimento. Isso é autoconhecimento. Isso é saber aonde que você tem as suas limitações e reconhecê-las e validá-las. Porque não adianta você falar assim, nossa, eu sou o fodão aqui, eu sei tudo porque eu já me conheço. Não, cara, quando você se conhece, você sabe quais são as suas limitações. Você sabe até onde você consegue ir e a partir dali você vai ter que fazer um esforcinho a mais. E como você vai se compensar por isso? E por isso que o nosso tratamento é totalmente completo, porque a gente, além de ir lá e ressignificar as coisas com a regressão, com a hipnose, a gente ainda te dá um mapa de como a sua mente funciona, de como ela vai funcionar. É como se fosse um manual do ser humano, de cada um. E olha, a gente ressignificou isso, mas daqui pra frente você tem esse padrão. E daqui pra frente você precisa negociar com esse traço para que isso aconteça. E outra coisa, a mudança não acontece da noite pro dia. É um processo. É um processo. E todo processo pode ser lento ou rápido, dependendo de você. E agora, pegando esse conceito, voltando pro tema principal dessa live, exatamente as relações. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente eu com esses 4 traços, tudo zoado aqui dentro, sem compreender nada. Tendo a Débora, que tem 2 traços que são super elevados e que são contrapontos a alguns dos meus, a gente sempre teve uma relação bacana, mas de vez em quando aconteciam umas confusões complicadas aqui. Porque ela reclamava de algumas coisas e chorava por causa dessas coisas. Eu entendia aquele choro como um método para me manipular. E o que acontecia? Gerava um bloqueio gigante aqui, você não vou deixar ela entrar aqui. E aí, automaticamente, o que acontecia? Ela ficava mais na dor ainda. A chance dela desenvolver uma doença era muito grande. Porém, quando a gente começa a compreender isso, eu consigo compreender que para ela chorar é necessário, é importante. E quando ela reclama de mim, ela não está reclamando de mim, ela está botando para fora um sentimento. E botar esse sentimento para fora é compreender que ela se manifesta dessa forma. Aí, eu não sou só a pessoa que escuta, eu sou a pessoa que dou o colo e escuto com carinho tudo que ela tem para passar. E depois desse momento, tá tudo bem, tá tudo funcionando maravilhosamente bem. Eu não precisei me armar achando que ela tá tentando me manipular e nem ela engoliu o choro. Você tá entendendo? Então isso tudo tem salvado casamentos, porque de repente a pessoa tá passando por todo esse processo na vida dela
e não tá entendendo. Mas meu marido não me entende, aquele cara não consegue me compreender. Eu amo ele, mas não me compreende. Você vai conversar com o cara, putz, eu amo ela, mas ela não consegue me compreender. É exatamente esse mecanismo que está adoecendo vocês. E isso vai refletir em tudo, porque se a relação não tá legal, a parte financeira começa a bambear, o sexo também não vai fluir, e isso tudo... E aquelas pernas do adulto saudável começam a enroscar, tropeçar tudo. Exato. Isso... E tem essas outras bases que a gente separou aqui para falar para vocês, que são as bases que conspiram para que a nossa vida fique emperrada, né? Primeiro a gente falou da igreja, tem a base política também. Que pega basicamente a mesma base da igreja. Tem sempre um salvador que vai vir aqui para botar ordem na coisa. Sempre um salvador. E muda o lado, mas a questão é a mesma. Tipo assim, a esquerda tá no poder, então é a direita que vai salvar porque a esquerda tá sendo mal. Aí a direita tá no poder, a esquerda que vai salvar porque a direita tá sendo mal. E sempre vai ficar trocando o salvador, e a gente ainda continua como seres passivos, como seres que precisam de algum salvador. E a gente não cria o nosso senso de cidadania, o nosso senso de, cara, separar o lixo, sabe? Olhar na comunidade do seu bairro, se tem uma comunidade, se não tem, cria. Para a gente começar a organizar do micro para refletir lá no macro. E a gente não se empodera disso. A gente fica esperando que algum maior, alguém mais poderoso venha e faça pela gente. E isso continua reforçando com que a gente se sinta menos potente, menos capaz de fazer as coisas. E isso envolve muitas vezes todo o âmbito da vida de alguém. Porque a partir do momento que você olha para o mercado e não tem colocação para você... Porque sempre falam para você que é muito concorrido, que você precisa sempre se melhorar. Isso é verdade, você precisa sempre se melhorar, mas no âmbito geral, não só na sua vida profissional. Mas se você começa a observar que está ficando escasso todo o trabalho, é uma forma de manipular você também, porque você vai aceitar qualquer coisa que tiver lá. E vai se colocar no serviço de qualquer coisa que oferecerem para você. Oi, Thiago, chegou! Fala, Thiago, maravilha, bem-vindo. Então, isso aí também reforça essa questão de que você está sempre sendo controlado. A partir do momento que você tem noção disso, que isso tudo está acontecendo na sua vida, você começa a perguntar, puxa, mas eu estou fazendo parte desse sistema, como é que eu rompo com tudo isso? O primeiro ponto é você começar a criar consciência de si próprio. É saber que não existe só aquele caminho que trilharam para você. Que você pode questionar essas bases e começar a observar dentro de você o que você veio fazer aqui. E se tornar você mesmo nesse processo. Quando você realmente a maior forma de você se libertar do sistema, se libertar dessa prisão, desse sistema que faz com que a gente que a gente fique doente, é você se tornar você mesmo. Porque ali você já está se libertando dos padrões que a igreja coloca, se libertando dos padrões que a política vem falar que você... porque... Olha, tá uma crise econômica aqui, você não vai conseguir dinheiro. Não, cara, você sabe do seu poder, você sabe das suas capacidades, você sabe que você é merecedor de um emprego muito bom, de fazer muito bem aquilo que você faz, você sabe. Então, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo lá na economia e na política, isso aí é problema de quem estiver lá fazendo o que você acha que está errado. Não, mas aí você vai falar assim, mas está tudo ficando mais caro, está tudo ficando mais difícil. Por que você não pensa em criar outras oportunidades para você mesmo? Mas para isso você vai precisar conhecer, cara. Se conhecer. Porque se você não se conhecer, meu amigo, porque você não sabe no que você é bom. Você não sabe no que você não é tão bom assim. Aí você vai lá e vai querer fazer uma coisa que não tem a ver com a sua natureza. Porque é aquilo que dá dinheiro. Aí você vai conseguir um pouco de dinheiro e vai ser infeliz. Vai adiantar o quê? Só que aí acontece o seguinte, entra um outro fator importante nesse processo, que é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela tem um fator muito importante nesse processo. Por quê? Esse sistema todo te adoece. Tá doendo? Eu tenho remédio para sua dor. E outra, eles são salvadores também. Exato. É um outro salvador ainda, que é o remédio. Você tá com dor de cabeça porque você andou produzindo demais? Produza, continua produzindo bastante, só que toma um remedinho, pronto, sarou sua cabeça. Você está com disfunção erétil? Não olha para sua esposa, não. Toma um remedinho aqui que pronto, resolve. Você não olha para dentro, você não olha para entender as causas, o que o seu corpo está falando para você. Você silencia o sintoma, você não busca a causa. E a indústria farmacêutica é um dos pilares maiores, assim, que estão aqui para anestesiar o povo. Se as religiões são a anestesia da mente, a farmácia é a anestesia do corpo.
Cara, trabalha, produza. Toma remédio e continua, não para. E se doer, toma remédio. E tipo assim, o seu corpo não é sábio o suficiente para solucionar os problemas. A sua mente não é sábia o suficiente para solucionar os problemas. Você precisa do remédio. Então, eles criam o problema e depois vendem a solução. E aí, mais um pouco daquela escravidão. Então, você trabalha, tá doendo, toma remédio, tá ruim, vai lá na igreja rezar. Exato, é porque na verdade tem um sistema de culpa, né? Como a gente já falou tudo aqui. Isso é muito bem ligado e amassadinho assim pela mídia. As mãos da mídia. A mídia vai disseminar tudo isso que a gente está falando. A igreja, as questões religiosas, as questões políticas, os debates, a mídia manipula quem você vai defender, quem você vai ficar contra, e isso é o tempo todo. Não estamos falando de esquerda, de direita, de nada. A gente está falando, a mídia é o que coloca as peças no lugar. As peças no lugar. Quem que vai entrar agora, quem que vai sair, a mídia vai manipular a massa para que a massa comece... porque assim, o fulano fez coisa errada. A mídia finge que não viu, não divulga e a gente não fica nem sabendo. O outro lá fez coisa errada, nossa, tá em todas as manchetes. Gente, acorda. A mídia tá aí para poder manipular a massa. E as pessoas começam a seguir, falando, nossa, olha, você viu como o fulano é ruim? Mais uma vez, nós temos um vilão a ser combatido e um salvador que vai vir nos salvar. É o mesmo sistema sempre. E tira o nosso poder. O nosso poder de criar, de manifestar e de ser quem nós somos aqui. Porque nós sempre estamos passivos de um vilão que está fazendo maldade ou de um salvador que vai vir derrotar o vilão porque eu não consigo fazer sozinho, porque eu sou fraco, porque, meu Deus, eu tô aqui pagando karma e não consigo ir lá fazer. Então é isso. Bom, com todas essas bases aí, agora fica muito mais fácil da gente começar a falar, trazer isso para dentro das relações no modo geral, como sempre a gente costuma falar. A gente tem que ter compreensão sobre a gente mesmo e entender a nossa própria manifestação no mundo. E assim sendo, se você tem um par, nada mais justo também de compreendê-la, de conseguir compreender esse par, independentemente de que tipo de relação você tem. E isso afeta toda a estrutura da sua casa, porque se você tem filhos, seus filhos vão pegar você como base sempre do que eles vão ter para a relação deles na vida e vão aceitar sempre esses mesmos padrões. E esses padrões são pequenas crenças que vão criando uma rede de crenças que a gente chama de paradigma, e esse paradigma é o que você vai basear a sua vida inteira para enxergar o mundo, e aí essas crenças e valores que você vai passar para os seus filhos e que eles vão passar para os seus netos e vai perpetuando esse sistema de pessoas impotentes, que nós não somos impotentes, nós somos criadores, nós somos atores, atuantes, nós não somos figurantes aqui só para fazer volume. A gente está aqui para protagonizar a nossa vida, senão a gente continua sendo guiado pelo inconsciente, pelos problemas, escolhendo os problemas menos piores, deixando os problemas escolher pela gente, o inconsciente lá ficando de boa, cheio de energia contida, e a gente chamando de destino. E não, nós somos responsáveis sim, vocês todos são responsáveis por cada coisa que acontece. Agora cabe a você, quero saber da onde, por quê e como tá vindo isso, ou eu quero continuar assim me fazendo de coitado e vítima, porque aqui não é lugar para vítima. Exato. Aqui é lugar para quem quer olhar para ver da onde está vindo. Porque a gente não vai passar a mão na cabeça e falar, ai, tadinho de você, realmente, né? Tá difícil. Porque grande parte das pessoas que entram em contato, elas contam uma história primeiro. E até faço questão que essa pessoa se manifeste. Que daí ali já começa o meu processo terapêutico ali. Aí quando eu começo a falar assim, você está escolhendo isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Quando eu vejo a imagem da pessoa que eu já consigo entender a mente, pronto. Tá fechado o pacote. Só que é o seguinte, se eu que estou de fora consigo enxergar isso, por que você não se presta a ir procurar essa informação? Entende? E aí acontece, você vai continuar com a sua vida bloqueada, porque a partir do momento que eu mostrar para você a solução, cabe a você tomar a decisão de aceitar ou não esse processo. Porque é muito mais fácil você colocar a culpa no... porque eu fui criada assim, porque o mundo tá assim, por causa da crise, porque não sei o quê.
É muito fácil você colocar a culpa no externo, é muito fácil. Agora você olhar e falar assim, puxa vida, qual que é a minha responsabilidade nisso? Isso você vai, nossa, vai doer. É dolorido, gente, é um processo dolorido. A nossa autopiedade não permite que a gente faça isso, mas a gente tem que lutar contra isso e falar, não, eu sou responsável, então deixa eu ver aonde que tá. E não se engane, qualquer coisa que você viva, não, mas são fatores externos. E como você se comporta diante deles? Como é que você acolhe aquela informação? É uma informação que você tinha controle ou não? Se é um fator externo, você não teve controle. Só que o seu posicionamento diante dele vai dizer tudo que você, na verdade, vai viver dali para frente depois desse fato acontecido. Então vamos. Que a gente tem que falar. Então é importante também falar. Olha, a gente falou também sobre a questão das energias que permeiam toda a existência. A gente está falando aqui das energias de polaridades. Do caminho do adulto saudável. Voltando para o caminho do adulto saudável, a gente falou que a gente precisa ter um par para que a gente consiga caminhar na vida. E biologicamente falando, a gente precisa unir com alguma pessoa. E o fluxo natural da vida é casar e ter filhos e continuar a nossa vida. Lembrando que também isso serve também para casais homoafetivos, porque independentemente hoje, não sei se já foi legalizada a questão de ter filhos, né? Mas é muito importante. É muito importante entender que a gente precisa continuar todo esse processo e que, independentemente se você tem uma relação heteronormativa, se você tem uma relação homoafetiva, funciona da mesma forma que a gente está falando agora de energias, tá? Então, e falando de energias, a base para um relacionamento saudável é ter o yin e o yang. O que Jung chama de ânima e ânimos. Então, a gente vai sempre bater nessa tecla. Vamos deixar claro que, independente se é homoafetivo ou heteroafetivo, não sei como é que fala, independente disso, precisa ter um representante do yin e um representante do yang. Numa relação heterossexual, que é o que a gente vive aqui, a mulher é a representação do yin e o homem é a representação do yang. O equilíbrio dessas energias. Estamos falando do corpo de uma relação, não estamos falando, né? É porque eu, como indivíduo, eu tenho as duas polaridades dentro de mim e elas precisam estar em equilíbrio. O Bruno, como indivíduo, ele tem as duas polaridades dentro dele e elas precisam estar em equilíbrio. Nós dois, como casal, nós formamos um corpo. E nesse corpo que nós formamos, eu sou a representação do yin e o Bruno do yang. Eu sou a representação do feminino, o Bruno do masculino. Eu sou a representação da noite, o Bruno do dia. Eu sou a representação da receptividade, o Bruno é a representação da atividade, da ação, de ser ativo. Eu sou a receptiva. Então, independente se é homossexual ou não, tem que ter as duas energias equilibradas neste corpo que o casal forma. Então, um dos maiores problemas de relacionamentos hoje giram em torno dessas polaridades estarem trocadas. Por causa da sociedade, lógico, gente, a gente está aqui falando que a sociedade está baseada na energia yang, na energia de construção, de ação, de fazer e nada de emoção, só razão. Então, toda a nossa sociedade hoje foi construída baseada no yang. E isso faz com que o nosso yin tenda a ser mais fraco, tenta a ser menor, mais baixo. Isso adoece tanto homens quanto mulheres, mas principalmente as mulheres, porque nós somos obrigadas a deixar a nossa natureza de lado. E a gente vai observar a natureza, a gente vai ver tudo como fluxo da natureza, trazendo um pouco da filosofia taoísta que a gente estuda muito, que tudo na natureza são ciclos e equilíbrio. E o equilíbrio da natureza traz essa dualidade do yin e yang. Então, quando a gente não vê na natureza, salvo o caso dos leões lá, todos os outros animais, o animal, o macho, é o que sai para caçar, é o que sai para buscar o alimento, é o que defende a prole, é o que vai para a ação de forma mais agressiva. E a fêmea, o yin, é o que recebe, o que o macho saiu para caçar, é o que recebe
a emoção. É o que está ali para canalizar todas as emoções e tornar da casa um lar. Então, o que acontece? A mulher é uma ligação visceral com os filhos, visceral com as crias. Gente, as crias vieram das vísceras dela. É uma conexão que nenhum macho vai ter com a cria. Então, essa é a função da mulher. Então, quando começa a inverter essas polaridades, a mulher na sociedade hoje tem que sair, porque o homem não está fazendo o papel dele. Não estou falando o homem Bruno, estou falando no geral. Quando o homem não faz o papel dele de representar esse yang que vai lá e traz a comida, e a mulher fica não que fique em casa, porque a mulher pode e deve trabalhar, fazer as coisas, mas ela precisa trabalhar e fazer o que ela gosta porque ela quer. E não porque se ela não fizer, ela não come. Porque essa é o dever do yang, do homem. Então, quando começa a inverter isso, o homem começa a se sentir fraco. Porque, assim, depois de uma sociedade que veio há tanto tempo alimentando esse yang, tá chegando num ponto em que tá colapsando. Nem os homens mais estão aguentando chegar nesse nível de masculinidade que a sociedade exige. Por causa exatamente da presença yang que a gente tem também, a yin que a gente tem. Yin que a gente tem. Vou deixar claro para vocês como é que funciona isso. Por exemplo, quando o homem sai para buscar o sustento, basicamente ele está saindo por uma motivação. Com uma intenção. Uma intenção. E essa intenção está carregada de emoção. É o yin ali, mostrando claramente para ele. Por exemplo, eu amo meus filhos, amo minha esposa, eu vou sair para buscar o alimento e a estrutura dessa casa. Quem vai colorir e trazer o lar, essa perspectiva mais presentemente é a Débora. Porém, nada me impede de também demonstrar os meus sentimentos para eles. Que é o equilíbrio individual. O equilíbrio individual do yin e yang dentro do Bruno. Que ele é um yang, mas ele vai com a motivação yin. Ele é um yang que vai sair para caçar, mas com uma motivação de cuidado com a família, de cuidado e amor. Então, esse é o equilíbrio. E eu sou yang, eu sou yin como mulher que estou aqui, mas o Bruno traz a caça, digamos assim, e eu ajo essa ação em fazer a comida, preparar um almoço gostoso para os meus filhos. Essa ação é carregada de yang, ação. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre o yin e o yang, não tem outro jeito. Gente, eu não estou falando para vocês, nossa ideia aqui não é trazer a ideia da mulher totalmente passiva, aceita tudo, não é sobre isso. Não, a gente está falando de equilíbrio energético. E assim, gente, não estamos falando contra o feminismo, não, porque o feminismo é importantíssimo para que a gente volte a ter esse equilíbrio, porque a sociedade está totalmente yang, e nem os homens mais estão sabendo o que fazer com tanto yang, assim, porque nem eles dão conta de chegar nesse nível de yang, porque eles estão colapsando, eles não sabem mais o que fazem. E nisso a mulher está tendo que fazer esse papel de yang, ela está tendo que sair para caçar, e ela não tem com que deixar os filhos, aí põe os filhos na escola, e tudo isso começa a gerar, e está gerando, e tem gerado muita doença, por causa desse desequilíbrio, porque o homem já não sabe mais qual que é o papel dele, porque a mulher está lá tendo que fazer o papel dele, e ele não consegue fazer o papel da mulher. E a mulher não deveria estar fazendo o papel do homem. E isso gera, sim, doença. Então, o que a gente quer trazer de reflexão para vocês? O feminismo é extremamente importante quando a gente vem levantar essa bandeira de que precisamos equilibrar o yin e o yang. A gente precisa, sim, colocar uma barreira. Aqui está sendo racional demais. Aqui está sendo ação demais. Tem que ter o descanso. Tem que ter esse olhar para dentro. Porque o yin, ele significa, dentro da dualidade, o olhar para dentro, a subjetividade. E o yang representa o mundo real lá fora. Então tem que estar em equilíbrio. Então, quando a gente fala do feminismo, a gente também não pode passar da barreira aonde a mulher tem que trabalhar. Ela pode trabalhar se ela quiser.
Mas o sustento da casa, a estrutura se mantém em pé por causa do trabalho do homem. E esse é o papel do Yang. E isso é o que faz com que as pessoas fiquem saudáveis. Se as pessoas não querem ser saudáveis e querem bater no peito e falar, não, porque eu vou trabalhar assim e eu vou sustentar essa casa porque eu ganho mais, isso aqui. Beleza, vai lá. Eu não estou falando que você não pode. Eu só estou falando que se você quiser ter uma vida mais saudável, o homem precisa sim ser quem mantém as estruturas desse lar em pé e a mulher é a pessoa que vai dar cor para esse lar, vai ancorar energias de amor, de dedicação e carinho, porque ela sabe que esse telhado não vai cair em cima da cabeça dela. E nem das crianças, nem dos filhos, e nem de quem mais esteja dentro da casa. Ah, mas eu casei, não deu certo com meu marido, e como é que eu faço? Casa com outra pessoa, com um marido que seja homem, que ele tenha esse yang forte para ir lá caçar, para que você possa ter uma vida tranquila e leve, para que você possa desenvolver as suas energias de emoção, sabedoria, carinho, sem precisar ficar coçando a cabeça, desesperado porque não tem dinheiro, porque isso, não aquilo. E isso é um adulto saudável. Uma mulher saudável é aquela que busca e sabe ser cuidada. Porque uma coisa que a sociedade tem feito são mulheres extremamente endurecidas e não sabem se permitir ser cuidada, se permitir sair do controle, porque as mulheres estão enlouquecidas querendo controlar tudo, porque isso e aquilo vai faltar, porque senão não vai ter. Porque o homem não está fazendo o papel dele, o homem não está naquele papel. Então a mulher está tendo que pensar por ela, pelos filhos, pelo marido que foi embora e não honrou o papel de homem que ele tinha. E tudo isso começa a adoecer. Tem mais alguma coisa? Basicamente é isso. A gente precisa compreender que a gente está falando aqui de estruturas familiares saudáveis. E quando a gente fala disso, existem certos padrões dessas energias que precisam ser respeitadas. A partir do momento que a gente não respeita, a gente começa a colocar em risco até a nossa própria saúde. Eu vou falar também de uma outra coisa. Vamos dizer assim, a pessoa se separou, a mulher agora foi abandonada pelo marido e não tem quem ajude ali. Realmente, ela que vai ter que levantar e correr atrás desse processo todo, mas ela tem que estar receptiva para perceber alguém que vai chegar na vida dela para ajudar ela e simplesmente cuidar dela. Ela tem que permitir que isso aconteça, de forma amorosa, para ela poder maternar, para ela poder ancorar essas energias de amor e luz ali. A gente entende muito, a gente compreende muito essas mulheres que tomaram tanto na orelha e que se endureceram. A gente entende, a gente sabe que esse mundo aí fora não é um mar de rosas como a gente vive aqui, porque a gente tem... Nossa, a gente só tem a agradecer porque a gente tem sim um relacionamento maravilhoso. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas mulheres e a gente não está trazendo culpa para elas. A gente está aqui para alertá-las e mostrar para elas que elas podem, precisam e devem ser cuidadas, devem abrir mão desse controle e de querer tomar frente de tudo, porque existem homens, sim, dispostos a cuidar, existem homens, sim, fortes e gentis, com o seu yin e o yang equilibrados dentro dele, onde ele pode ser doce, gentil e ainda assim ser o homem. E ainda assim ser a pessoa que vai prover o lar. Com toda a paz, com todo o amor, com todo o carinho. E ela baixar a guarda, baixar as resistências e se entregar para um amor, para uma pessoa que vai cuidar delas, dos filhos delas, se ela tiver filhos pequenos. Porque se tiver grande já era para ter saído já. É verdade. Uma coisa importante na relação de adulto é a entrega. É a total entrega. Enquanto eu não me entrego por completo, a minha relação não flui. E aí a gente entra naquele começo lá, a gente começou a história de hoje aqui, falando sobre as estruturas familiares que estão criando pessoas doentes. Porque pai e mãe continuam carregando os filhos até depois da vida adulta. E isso acontece porque nem os pais querem soltar o osso dos filhos, nem os filhos querem soltar os ossos dos pais, né? Ah, mas se eu for mudar de cidade daqui, como é que meus pais vão fazer? Como é que a minha família aqui vai ficar? E não olha para a relação. De repente, o homem ganhou ali uma promoção no serviço dele, que ele vai ganhar tipo 3 vezes mais, mas ele tem que morar num outro país, mas ele não aceita, ele não faz com que essa realidade se concretize, porque ele está em débitos com os pais aqui.
São vários fatores, né? Se eu não me engano, são 5 fatores que a gente estudou já sobre as pessoas que se sentem em débito. Às vezes tem a pessoa que se sente culpada, a pessoa que se sente acoitada, tem pessoas que sentem que são as campeãs que precisam estar sempre atendendo às expectativas das pessoas. Então, assim, são multifatores. Então, não tem como a gente falar de todos aqui, porque a live eu nem sei como que ainda continua, porque é 1 hora só, né? Então, vamos fechar. Então, são muitos fatores que podem levar a pessoa a seguir nesse caminho. Mas, assim, gente, os nossos pais, eles são o nosso ninho. E o ninho é o oposto do futuro. Nós caminhamos, ou deveríamos ter caminhado do passado, que é o ninho, em direção ao futuro, que é o lado oposto. Então, assim, nossos pais são nossos amores, a gente ama, a gente agradece a vida, honra a vida que eles nos deram, e seguindo e tendo a nossa vida perfeita, a nossa vida saudável, a nossa vida em plenitude. Que é uma escolha. Que é uma escolha que a gente precisa fazer. Porque tem casos onde essa dependência entre os pais e os filhos, entre a mãe e o filho, o pai e a filha e vice-versa, é tão grande que quando a filha resolve dar esse passo, o pai fica doente. O pai fica com câncer incurável que precisa de... E a filha volta. E, gente, isso é doente. Isso machuca, isso fere, isso adoece. Então, vamos nos tornar conscientes do que a gente quer pra gente, do que a gente quer pra nossa vida, de que exemplo nós queremos dar para nossos filhos, que tipo de adultos nós queremos que nossos filhos se tornem. E se nós não temos filhos, por que não temos filhos? Se não quisermos ser pais ou mães, por quê? Então, se questionar, olhar pra dentro sempre. E se olhar pra dentro e falar, caraca, descobri um negócio aqui ruim, o que eu faço? Fala com a gente, chama a gente sabe ajudar, a gente tem conteúdo, bastante conteúdo aqui, a gente tem muitos estudos que a gente faz, eu sou da área da psicologia, estudo Jung, Reich, e toda a bagagem que a gente traz de todos os atendimentos que a gente já fez, que eu nem sei quantos atendimentos a gente já fez, são muitos, e tudo isso a gente tem capacidade para te ajudar a olhar para dentro. Se você olhou para dentro sozinho e viu um negócio lá, chama a gente ajuda. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui hoje. Agradeço vocês que acompanharam a gente. Coraçãozinho aí, gente. Dá força pra gente. Que Deus abençoe vocês em tudo que vocês fizerem. Que vocês possam se tornar conscientes cada vez mais de sua própria movimentação amorosa por esse planeta, por esse espaço-tempo. Que a sua vida seja realmente uma bênção para você inicialmente e para as pessoas que te rodeiam. E você é quem você nasceu para ser, gente. Isso aí a gente sempre vai bater. Torna-te quem tu és. Isso mesmo. Um grande abraço e tudo de bom para vocês então, viu? Tchau, tchau.